gente fala mais dessa partida. Agora o espaço aberto para o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Tem certeza disso? Tenho. Que isso. Eu vou até falar mais uma vez. Pior jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Você tem defesa para isso? Tem certeza disso? Tem que fazer força para ser o pior, porque a gente já viu alguns aí bem ruizinhos, hein? Pra ganhar esse Já time. teve jogo ruim. Mas eu vou falar pra você, o Vasco conseguiu a importante marca de nenhum chute na meta no primeiro tempo. O Vasco. O Flamengo. O Flamengo conseguiu a importante marca de nenhuma finalização no gol. Eu quero só para eu não vou falar muito a respeito, porque o que o time do Flamengo propôs ontem é um horror, como diz lá em Lisboa. Um horror. Você vê a expressão, se você encontrasse com o Djalminha, do jeito que eu encontrei ele vendo o jogo, a expressão facial do Djalminha vendo o jogo ontem, você não tem ideia. Ou sim, você não tem ideia como é que estava o rosto, o semblante do Djalminha vendo o jogo. Sabe o semblante da decepção? Sabe o semblante de dizer, mas eles estão fazendo isso de novo? Sabe aquele semblante que você fala assim, puxa vida, eles estão fazendo tudo errado outra vez? Eles estão insistindo no barata voa, ninguém está jogando nada. Isso é que chama atenção. E a decepção do Djalma era com o quê, Djalma? Equívocos. Era uma decepção com a postura dos jogadores, com o esquema tático, com o quê? Com a vontade? Não, porque, sinceramente, Daniel, eu acho que o Flamengo fez o pior jogo do ano no domingo contra o São Paulo dele, né? Acho que foi pior do que o ontem? Não, do Flamengo, sim. Ah, tá, mas aí ele tem lado a lado, ontem tá. Entendi. Ontem os dois estavam horríveis. Ontem eram os dois. O São Paulo, pelo menos, fez um bom jogo ali. Sim. Então, assim, ontem foram os dois times. Então, assim, eu achei que não repetiria uma atuação tão ruim como aquela no jogo seguinte, né? Porque tem aquele negócio, o brilho do jogador. Peraí, gente, perdemos a final, vamos mostrar que serviço, que tem o outro jogo domingo, de mostrar uma recuperação, dar um ânimo também, não só para o torcedor, mas para os próprios jogadores, de terem maior confiança. Mas o que me impressionou foi que eles não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. Que o time... foi vontade, então. Não, que o time já está desarrumado, a gente já sabe há muito tempo. Né? Então a gente sempre tinha esperança. Mas os jogadores têm muita qualidade, eles podem resolver. E está num momento em que vários jogadores atravessam uma fase ruim técnica que acontece. E quando acontece com um, o outro encobre. Mas quando acontece com 3, 4 jogadores de importância, o time não consegue render, não consegue tocar, não cria oportunidade. Eu não me lembro do Flamengo, nos últimos tempos, ficar 3 jogos sem fazer gol. Não, então, assim, você fazer gol, tudo bem, mas não chutar no gol... Não fazer, não chutar, não criar oportunidade de gol. Então, assim, é preocupante. Mas não teve penúltima bola e não teve a última bola. Não, é que o Sampaoli na coletiva, ele falou, eu gostei do domínio, mas aquele último passe mas não teve ninguém com possibilidade de dar esse último passe, porque o penúltimo já estava errado, já erravam o penúltimo. Então não chegava nem no meio alguém para poder enfiar uma bola. E o Flamengo está sem criatividade no meio de campo. Enfim, eles estão metendo bola no Bruno Henrique, acionando o Bruno Henrique para ver se resolve sozinho. E sozinho é muito difícil. O Bruno Henrique conseguiu fazer um belo jogo contra o Botafogo, mas a equipe ajudou. Aí chegou no domingo, ninguém foi bem. Sim. Então, e ele assim, muito bem marcado. Então... um só é difícil. Então, a esperança para esse time de domingo é a volta do Arrascaeta, que esses jogadores voltem a render. Mas se você for analisar friamente do que vem render no futebol, tem várias nuances, pode acontecer tudo diferente, o Flamengo pode chegar e golear no domingo, mas da maneira que as coisas estão percorrendo e acontecendo, a chance fica pequena porque o time não está rendendo, não está jogando. Pode chegar no domingo, arrebentar, mas é difícil. Difícil pelo que vem apresentando. Eu acho que o São Paulo, antes da entrevista, é lógico, ele passa no vestiário, dá aquela conversada, eu já não sei, porque eu não sei se ele é de conversar, não. Os outros técnicos dão uma conversada primeiro. Não, o ambiente no Flamengo é catastrófico. Mas ele deve pegar com o auxiliar os números, e aí ele se impressiona com os números e vai lá e fala o que ele sabe que não viu no jogo. Sem te cortar, Mauro, sem te cortar, porque ontem eu comentei depois do jogo, os números do Flamengo estavam, sei lá, 65% de posse de bola, 35%, 9 finalizações do Goiás, 3%.
Eu falei, mas isso aí não refletiu o jogo, não. Exatamente. Tem nada a ver com o jogo. Eu acho que ele No dá- gol, 2. No segundo tempo, não Gol foi? do Cebolinha. Aquela bola embaixo e aquela outra. E deve ter sido uma atrasada, porque perigo não teve nenhum. Exatamente. Por isso que eu acho que verdade. assim, a entrevista é baseada mais nesses números, né? Que aí você fala, pô, mas 10 finalizações, 65%. Aí ele vai e fala que o Flamengo foi predominante. Vamos ouvir ele, então? Vamos ouvir o Sampaoli, que aí a gente Circo volta aqui animal. pra Sobre uma aula, a quem gente tá... não pode perder. Ainda Não tem sei isso, o que hein, dizer. Sim? Essa Porque você sabe Deixou até o que quicando, dizer vem a aqui. canelada. Não tem jeito. Tetra. Olha, Fala, Sampaoli. Mas uma coisa tem. Creo que el juego fue favorable en el desarrollo para Flamengo. Tuvo el control de 90 minutos. No tuvo. Le faltó un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio con tanto dominio. Y contra un Tibi que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos le noté mucho gol en contra. Entonces, valoro el desarrollo del juego. Lamentablemente no tuvimos precisión para definir el juego. Yo tengo el comando del Tibi que yo va ahí. Yo comando eso. Lo que pasa afuera no me interesa ni lo comando. Aí, ó, a entrevista do Sampaoli, meu Tetra, e a gente está vendo aí o número de chutes no alvo. Foram os piores jogos do Flamengo em chutes no alvo e o Djalminha já colocou bem aqui, né? É quase uma bola atrasada, porque perigo mesmo não teve. Ontem se igualou, Zinho, mais uma vez, a os piores jogos em finalizações do Flamengo. E o Sampaoli viu outra coisa. Mas ele não comentou sobre isso, né? Se ele teve mais chance de gol. Sabe que eu sou muito crítico do Sampaoli, acho que ele não encaixou esse time. Não sou a favor de demissão de treinador, mas no caso dele específico, por tudo que vinha acontecendo, acho que era o momento de uma mudança. Essa mudança não aconteceu, para mim tinha que ser lá no jogo quando perdeu para o Olímpia. Quando caiu na Libertadores, era o momento de fazer uma troca, teria mais jogos, teria uma parada da data FIFA com um novo treinador, para ver se algo novo acontece nesse grupo. Não dá para tirar todos os jogadores, e não vai tirar todos os jogadores, porque todos, 100% dos comentários do futebol brasileiro, de todos os programas esportivos, é que o Flamengo tem o melhor elenco da Sul-Americana. Então, não pode ter mudado isso. Continua tendo o melhor elenco. Esse elenco não produz. Esse elenco não joga. Esse elenco não rende. E vem de insucesso com vários treinadores. Não é só com o Sampaoli. Então acho que a diretoria perdeu uma oportunidade de ter um fato novo. Qual seria? Trazer um novo treinador para, de repente, o ambiente dentro do clube melhorar. Que é nítido que um time com a qualidade que o Flamengo tem, por mais que esteja desorganizado, tem que jogar melhor do que jogou ontem. E aí eu concordo com algumas coisas que o São Paulo falou. O Flamengo, mesmo não tendo chances claríssimas, ele teve o domínio do jogo, sim. Vocês estão falando, os números não produz o que foi o jogo. Mas, do outro lado, eu também não vi nada do Goiás também, não. Também não produziu muita coisa. Então, assim, em posse de bola, em estar mais presente no campo ofensivo, o Flamengo foi mais... Aquela palavra que o Diniz está falando no Fluminense toda hora, e falou na seleção também, paciência agressiva. O Flamengo está com paciência, mas não é agressivo. Aí nesse último texto que o São Paulo falou, realmente, terceiro jogo consecutivo o Flamengo não faz gol. Quando que um ataque como o Flamengo tem, as possibilidades que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, vai passar tantos jogos sem fazer um gol. Então, a produção quando chega nesse último terço, ele tem razão. Está inoperante, está muito ruim. Em alguns momentos de jogos que a gente viu do Flamengo, o Flamengo tem até o domínio do jogo, mas não produz isso em chance de gol. Então fica esse jogo feio, chato, monótono, de ambos os lados, porque do outro lado tinha um time também bem... Aí é compreensível que a qualidade, o Goiás não tem essa fartura. E a cobrança tem que ser maior em cima do Flamengo mesmo, eu concordo. Porque o Flamengo tem jogadores para produzir um jogo melhor. Mas o treinador é o Sampaoli, né? Está bancado pela diretoria, vai continuar, não vai ter como mudar, né? Eu já dei a minha opinião. Se tivesse que mudar, tinha que mudar quando perdeu a classificação na Libertadores. Teria um bom tempo para preparar para a final da Copa do Brasil. Mas não foi feito isso. Acreditava-se que ele ia, com o seu trabalho, fazer com que os jogadores entendessem o que ele quer. Coisa que ele mesmo diz nas preleções que ainda não conseguiu fazer isso.
né? Que os jogadores entendam o que ele quer. E se isso está esse tempo todo, me diz que para domingo a situação fica complicada. Ah, vai depositar só na volta do Arrascaeta? O cara vai estar voltando de contusão, não está no melhor ritmo, melhora a qualidade, melhora, mas fisicamente não está no melhor, para um jogo tão decisivo que o São Paulo poupou todo o time, todos os jogadores nem entraram para jogar, né? O time que jogou ontem vai ficar no banco com opção. Então, um São Paulo que com o time reserva não fez um jogo ruim, eu concordo com o Djalma. Porque o momento, o ambiente, a atmosfera é boa. Se o Rames Rodrigues não perde o pênalti, o resultado poderia ter sido outro. E jogando contra um time arrumadinho que é o do Fortaleza. Foi um jogo, pelo menos para falar assim, igual. Não vi domínio do Fortaleza, não. Foi um jogo muito igual e o São Paulo com chance com o time todo reserva. Coisa que a gente não vê o Flamengo com a maioria dos titulares. Então passa muito por essa organização. Mas assim, do que ele falou ali, é o que ele enxergou do jogo, que aconteceu em alguns momentos. Mas um Flamengo sem agressividade. Você vê, tá mostrando aí uma finalização do Pedro. Tá no jejum, Pedro, né? Então, mas que a gente sabe que é o artilheiro do Flamengo no ano, um dos maiores do Brasil, artilheiro para jogar em seleção. Essa aí, ó. Olha lá onde vai. A fase, é isso que a gente está dizendo tecnicamente. Ali não é Sampaoli, é ele chutando. Quando a fase é boa, vai na gaveta aquela bola. Não está sendo assim. Com o Bruno, mas não é o tá coletivo assim. que está matando o individual? Não, mas na hora de chutar aquela bola ali, não tem coletivo, não. Ele matou a bola, olhou pro gol e finalizou errado. Mas não é só ele, Não, tem todo muita mundo. gente com o individual caindo. Tem alguma Mas coisa a gente errada. falou isso desde o jogo animal. com o Atlético Paranaense. Muita gente que está no mau momento, o Djalma ressaltou isso aqui. 4, 5, 6 de uma vez, não há quem... Esse Ayrton Esse tipo de Lucas lance de aí, hoje é o que a gente viu no primeiro. esse tipo de lance acontecia direto com o Jorge Jesus, do cara finalizar mal. Mas acontecia 10, 15, 20 vezes no meio do jogo. O problema é que agora acontece, e acontece uma vez, o Flamengo finaliza uma vez, e a vez que finaliza é a finalização ruim. Essa é a questão. Primeiro semestre? Claro que não. Muito longe disso. E aí você vai, não vamos botar nomes aqui. Que foi é para a difícil. seleção? O que foi para a seleção não é esse. É assim, a gente até levantou no último jogo assim, quem é que, tirando esse jogo o outro, mais ou menos ainda foi. Foi o Gerson. Mas ainda assim, faltou fazer isso, aquilo, se bem que se saiu ali, porque estava difícil falar quem é. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e tal. Melhorou um pouco ali a dinâmica, Entrou no melhorou, segundo mas também não estava inspirado, enfim. Perdido, enfim. É muita gente começou numa como titular. fase e é meio inexplicável isso. Aí, Não, para mim a explicação está no treinador. pois Para é. mim, a explicação Você- está num treinador que. E vocês gosto sabem dela. que eu não sou a favor de mandar treinador embora com pouco tempo de trabalho, eu não fico pedindo cabeça de ninguém. mas agora não Mas dá depois mais, de né? 5 Agora não dá meses, mais, né? Não vai quando demitir ele hoje. vem para uma entrevista e fala que o time não entendeu o que ele gostaria, será que não é ele que está precisando mudar um Mas pouco? o Depois de dizer time- que eu jogo com extremos. Se eu não tenho extremo hoje, eu tenho o melhor elenco da América do Não, Sul. mas ele vai ter extremos no final de semana, né? Porque se o Luiz Araújo voltar, ele abre o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda. Ele vai ter extremos. não. E o Bruno Henrique é a melhor forma dele, jogando aberto Mas na ele esquerda? tem. Ele Mesmo sem o Luiz Araújo, ele tem extremo no time, gente. Ele Que tem isso? opções, ele tem opções. Como que não Do je- tem? Do jeito que ele quiser jogar, E tem ele pode opções. fazer o lateral dele ser o extremo. É que ele prende o lateral. O Ayrton Lucas caiu de produção porque ele segura o Ayrton Lucas para ser construtor que não é do garoto. Ou seja, ele não entende a característica ele é que ele tem em burro. mãos. Ele quer que o jogador se adapte tem ao o que ele Cebolinha quer. no E o Esse é Ayrton meu Lucas não ponto, sabe Tetra. jogar assim. Lá atrás, numa linha de 4, para vir por dentro para construir o jogo. Aí o Bruno Henrique fica aberto lá, paradão, mais fácil ser marcado. E outra, você tocou no nome aí que eu acho que pode fazer muita diferença mesmo, sem dúvida, que é o retorno do Arrascaeta. Seria a esperança de organizar ali o meio-campo, enfim. Agora, uma enorme interrogação para quem está tanto tempo parado. E é mais uma Vai. vez apostar no individual. Não, mas aí ele pode melhorar o coletivo, né? O Renato Augusto entra no Corinthians, ele melhora o coletivo do time, o Arrascaeta melhora. Tem uns caras Porque que tem a entram, o Rafael capacidade, Veiga no porque o Arrascaeta Palmeiras. tem a capacidade de organizar Isso, mais o jogo, né? exatamente, E aí, como a gente fala, né, Zé? Aquele cara que é, às vezes, o treinador dentro de campo, porque ele consegue organizar, não, vem pra cá, se posiciona melhor, coordena o jogo, e isso já dá uma ajuda pro time, porque o time, ele toca a bola no meio de campo, mas ele não tem criatividade nenhuma. Então, toca o gesto pro volante, o volante dá no lateral,
aí volta a Aí bola. volta no Léo Pereira, ele lança lá na frente no ataque. Porque não tem os jogadores criativos. Não tem. Então, por isso eu jogaria, claro, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para tentar ver se os dois inspirados mudam o time. Agora, o Arrascaeta vai começar jogando, depois disso, vai estar 37 graus no Morumbi e o São Paulo está descansado, foi poupado ontem. O Flamengo não, usou vários aí que... Então, vai ter um aspecto físico violento. São Paulo não vai ficar atrás, vai querer ver se faz um gol logo, ou seja, pressionar também. Então, é um jogo de intensidade. A quantos minutos o Arrascaeta vai aguentar? Um jogo todo, acho difícil. Então, não sei se essa interrogação será, vou deixar o Arrascaeta para depois. Pô, mas se eu deixar para depois, já estou perdendo. Depois de quê? Não, Depois e de a- perder e a além final? de- É, E então além deixa disso- aí com o Arrascaeta, mas eu não sei se ele aguenta. O jogo, ó, a temperatura, e a gente sabe que no Brasil todo vai ser altíssima nesse final de semana, vai ser também no Morumbi. Isso vai ter uma influência no jogo. E além Você disso, correr- Mauro, a desvantagem ainda, que o Dorival conhece muito bem esses jogadores. Sim. E ele conhece a capacidade do Arrascaeta. Mas está voltando. Não tem como, ele não vai estar no ritmo dos outros. Sim. No ritmo físico. Não vai estar. Não treinou, acho que treinou só hoje. Hoje é Um quinta-feira. grupo só hoje. Enfrentando Dorival vai sol pra meter o cada um. Pablo E Maia ter no o pescoço exatamente, dele. Zé, ter o cara em cima dele, não deixando jogar, e ele já sem estar com as condições físicas ideais, é complicado jogar também. Então, assim. Ele já fez isso com o Bruno Henrique, né? Já fez com o Bruno Henrique no primeiro jogo. O Rafinha ficou preocupado o tempo inteiro com o Bruno Henrique. Às vezes ele nem olhava o jogo, ficava ali. Eu estava no Maracanã e você percebe melhor isso, né? Ele ficava olhando o Bruno Henrique o tempo inteiro. E acho que se o Arrascaeta jogar, vai ser a mesma coisa. Porque ele sabe que são jogadores que podem causar problema na equipe dele. Tem jogadores que podem definir o jogo, né? E esses caras definem jogo. O Arrascaeta numa bola, o Bruno Henrique numa jogada de velocidade, entra na área e tem uma definição. Então, tem muita coisa. O que o Flamengo pode ter, assim, o Arrascaeta é uma grande novidade, o Gabigol não jogou ontem. Estava suspenso. O Wesley lateral também o estava lateral direito, o suspenso. Wesley, não jogou ontem. O Léo Pereira não jogou ontem, Dor muscular. certo? Pulgar. O Pulgar não jogou Dor ontem. muscular. Aí já são 5 jogadores que nós estamos tratando de 5 jogadores. Já são... Meio time, né? Meia Matheus linha. Cunha. Aí o Matheus Cunha e o Rossi, eu já acho... se o Rossi jogou ontem, é para ele jogar domingo. Na minha opinião. Eu também acho. Se jogou ontem, é para preparar para o domingo. Não, você Mas, só tira a ó, confiança. tá fora de ritmo, hein? Tá Completamente. Voltaria fora com de ritmo. Cunha, Deu uma Zé? saída de gol ali. É. Eu não gostei do Rossi ontem, não. E olha que nem foi muito exigido, hein? Mas deu umas saídas de gol ali, meio sem tempo de bola. Eu acho, quando se trata de Sampaoli, você tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que o Matheus Cunha joga. A gente tem que esperar. Também... Mas se mudar meio time, eu estou Sim. falando sobre o aspecto físico, mas só que esses 5 são jogadores voltando com problemas. Então, não sei até que ponto estão bem condicionados, Não, evidentemente. na o verdade Arrascaeta. tem 2 que estavam suspensos, o Gabriel Então, e o Gabigol Wesley. pode voltar O voando. Léo e o Pulgar estavam com dor muscular, não era uma lesão, Se você né? tiver Foram os que 4... foram poupados, na É, verdade. não, Pra- se na você minha tiver cabeça é 4 isso. que foram poupados, você vai ter 4 para correr com a mesma intensidade dos que foram poupados do São Paulo. Porque esse fator físico vai pesar nesse jogo. São Esse Paulo jogo vai poupou ser a 11. correria. É, o Não, físico Mauro, vai o que pesar. eles correram ontem, eles estão inteiros hoje. Correram nada ontem, né? Aí Pega vem a corneta. a raquete, ó. Só A na raquete. cadeira. Só na raquete, ó. Não, Só na verdade, raquetada. não Pascoal, o tem- triste de olhar esse Flamengo dessa maneira é o seguinte: a corneta aí, ó, a corneta pro Tetra. Foram poupados ontem, né, Zinho? Foram poupados Foram jogando. poupados ontem jogando, né? Foram A poupados minha jogando. tristeza de olhar o Flamengo, que a gente sempre falou aqui, Não, o melhor eu- elenco o da Sampaoli, América desculpa, Latina Dani, e tal. desculpa, diga, Dani. diga. Não, e ele ainda teve a sacada muito boa de tirar, né, o Gerson do jogo, tirou o Everton Ribeiro do jogo, ele tirou os jogadores. Aí botou lá o Igor Jesus, botou o Pedrinho, botou uma turma, né, pra ainda dar uma segurada em caras que a gente sabe que vai jogar, né? Por que ele fez isso? Porque o físico pode decidir, o individual pode decidir, o coletivo não tem. O coletivo não tem. A chance do Flamengo é no talento e na forma física, que não é a melhor A hoje. barata voa continua funcionando, né? Cada um joga, cada um time do Flamengo faz aquilo que ele acha que tem que fazer. Né? Porque eles não têm instrução. Né? A gente tem 2 craques aqui, jogadores de seleção brasileira, um tetracampeão do mundo. O jogador não pode sair para o campo sem ter obrigação.
Olha, você vai fazer isso aqui. Eu preciso que você faça isso. E treinado, mostrado para ele. Eu quero você aqui porque você precisa fazer isso. Eu quero você aqui porque eu quero fazer isso. Né? Não tem jogador disciplinado mais taticamente igualzinho. Não tem. Se você falar, e o Zinho tinha a capacidade de enxergar o seguinte, ó, tá ruim para mim aqui, faz você para lá e eu venho para cá. Porque vocês faziam isso, ou não? Vocês não faziam Dentro isso? do campo, né? Ó, Os tá jogadores ruim que para mim aqui. utilizavam. Nossa, o cara tá correndo atrás de mim. Vamos fazer o seguinte, ó. Entra você e eu fico na sua um pouquinho, só para ver se a gente consegue desequilibrar isso. Ou faz uma movimentação com velocidade, essa movimentação criativa, para tentar enganar essa marcação do adversário. Você vê isso no Flamengo? Não. Mas o Pascoal, o que mais me impressiona em tudo isso é que o Sampaoli, em momento algum, ele nega isso. Isso é o que mais me impressiona. Ele mesmo fala que ele não conseguiu ainda dar forma ao time como ele teve nas outras equipes dele. Porque ele diz que... Ele mesmo reconhece, mas só que ele esquece, ele reconhece, mas esquece. Quem que tem que dar essa forma é ele. Os outros É que não é uma times, ele forma, diz... é uma forma. Quem tem Ele que- quer quem tem- pegar as quem tem pecinhas que- e encaixar na forma. Então, mas quem tem que fazer esse Ele time quer jogar do é jeito ele. dele, Mas não ele do é o jeito mesmo do jogador. Mas ele ao mesmo tempo ele reconhece isso na entrevista. Ele fala, ele não foi depois do jogo, não. Acho que foi no jogo do São Paulo. Ele fala que assim, eu aqui no Flamengo ainda não consegui colocar o jogo que eu gosto, né? Que eu coloquei em outras equipes. Mas só que ele não está aqui há um mês. Já abriu. Ele não está aqui há um mês. Há 36 38 jogos. 38 jogos já ele já fez. 38 jogos. Então, assim, já teve tempo. E nesses outros times, Djalma, nesses outros times que ele fala que ele deu uma forma, quantas vezes ele jogou contra esse Flamengo aí? Ah, não era esse que está aí, mas era Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Que esses caras estão desde 19. E quantas vezes ele jogou contra esses caras, tendo que montar uma estratégia para jogar contra esses caras, e agora ele quer que esses caras mudem para jogar do jeito que ele quer, não do jeito que os caras têm a característica para jogar, mais um erro dele. Exatamente. Eu sempre falo isso. Assim, eu me pego muito nisso. Que às vezes o treinador é excelente, ele tem o formato dele. Aí é o Guardiola. Porque o Guardiola vai assim, eu quero aquele da ponta direita, eu quero aquele Mas na aí ele tem pontinha. que montar o time, Não, ele não mas, pode chegar no elenco mas lá pronto. ele tem esse poder. Aí Então. ele escolhe o jogador. Aí é fácil, você escolhendo o jogador. Mas quando você chega no elenco, você tem que trabalhar com a característica do jogador. Não é, eu gosto de 4-3-3, dois abertos. Mas se você não tem esse jogador, você não pode jogar no 4-3-3. Então, assim, você tem que se adaptar aos jogadores que você tem. É conversa aí. Ele tem o jogador que ele quiser ali. É um animal mesmo. Técnico bom faz suco com limão. Tem dessa não. Conversa fiado. Mas é isso aí, galera. Tem muita enrolação aí. Já meteram o pau que tinha que meter. E vamos ver o que aquele animal vai fazer pra domingo, né? Tomara que o Flamengo resolva jogar. Porque se depender daquele cão lá, nós estamos lascados. Se inscreva no canal, dê seu like. Tamo junto.